quando nós estamos vivendo um amor, apaixonados, em uma relação em que não estamos encontrando necessariamente o bem-estar, o equilíbrio das coisas, um pensamento que parece que não é tão óbvio assim, mas deveria ser: o que eu estou fazendo aqui? É tanta vontade de dar certo, é tanta vontade das coisas acontecerem, que obviamente nós ficamos ali num otimismo que inclusive é importante, afinal, relações são feitas de ajustes, de equilíbrios constantes e também da diferença entre eu e o outro, e conviver entre essas diferenças. Mas ainda assim, quando as diferenças, os valores, as ideias de vida são muito diferentes, ao ponto de realmente causarem desproporções, mal-estares, um desequilíbrio, uma vida que não vale a pena. E aí, o que faz desejarmos ficar ali? O que faz com que seja tão absolutamente difícil, ruidoso, dolorido sair dali? Pois é esse aspecto que nós queremos entrar. Porque que ainda que nós tenhamos a constatação da dificuldade, é tão difícil sair dali e que nenhum imaginário de um próximo lugar bom nos convence o suficiente para sairmos dali tranquilos. Bom, essa exploração, esse tema que precisamos mergulhar hoje, porque você ama alguém que não vale a pena. E para isso nós vamos mergulhar nestes tópicos aqui. Primeiro, a projeção que sobrepõe o autocuidado. Depois, a estrutura emocional de autocuidado. E por último, as referências romantizadas. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, só quero te fazer o convite para se inscrever no canal e curtir o vídeo, é sempre a melhor forma que você nos apoia, mas aqui na descrição também tem os links para você conhecer minhas outras redes sociais e também os meus livros. Bom, o nosso primeiro tópico já chega com tudo, tentando entender as profundidades dessa questão. Vamos lá. A projeção que sobrepõe o autocuidado. Primeiro vamos entender, projeção. Eu estou colocando sobre o outro o que é da minha intimidade, das minhas expectativas, das minhas angústias e que eu identifico, colocando que aquele outro vai conseguir, é a peça, é o que faltava, é o elemento que eu preciso para tudo isso. Imagine realmente um projetor que está colocando sobre o outro o que é meu. E a partir disso eu faço uma leitura do outro, a partir disso que é meu. Vitor, mas não é sempre assim? A vida não funciona dessa forma? Em algum grau, sim. Estamos lidando com os outros a partir das nossas perspectivas, nossos objetivos, mas quando usamos essa palavra projeção e falamos está projetando demais, está projetando uma ferida, nós estamos colocando que talvez vá tirando uma sensação de que aquilo realmente é real e passa a se tornar uma fantasia. Vai realmente demonstrando que aquilo que estamos buscando ali não tem necessariamente uma conexão com a realidade ou de fato cumpre o objetivo pensado. Ou seja, será que essa pessoa realmente é tudo que faltava? É a chave? É tudo isso que você está vendo? Né? É essa dimensão que você está, de certa forma, interpretando? Em geral, quando a pessoa realmente é tão bacana assim, os conflitos que fazem isso não ganhar voz, não ganhar expansão na realidade, acabam acontecendo. E quando de fato ela é bastante bacana, ela é legal, claro que tem conflitos também, tem desordens, mas as coisas não ficam tão contraditórias assim. Então, por que a projeção sobrepõe o autocuidado? Porque eu tenho uma angústia dentro de mim, seja qual for, e talvez você nem entenda exatamente qual é, pode ser uma mistura de coisas, mas eu tenho angústias envolvendo aceitação versus rejeição, né? Parceria versus solidão, né? Ser amado versus ser desamado, validado versus ser desvalidado. Eu tenho feridas, sensibilidades nesse lugar, e todo mundo não gosta de ser desvalidado, não ser amado, mas veja, eu tenho feridas. Eu tenho histórias infantis, familiares, de alguma forma, que me colocaram nesse lugar, né? Nessas feridas mais sensíveis. E aí, então, eu passo a colocar uma interpretação que me cega de alguma forma. Por quê? Diante desta dor, eu enxergo o que corresponde a ela. A dor sempre toma protagonismo. E se a dor toma protagonismo, eu reajo com urgência. Eu preciso dessa pessoa, eu preciso disso, isso vai dar certo. E realmente faz uma certa exclusão de outros elementos que devemos olhar, devemos interpretar. Então, basicamente, na prática, é o quanto eu estou interpretando e colocando um otimismo,
um bom caminho, um bom olhar sobre algo que para quem está olhando e não está na situação, não tem as feridas que eu tenho, está falando assim: "Meu, não está funcionando, isso não está te fazendo bem. Olha bem o que você está passando, olha bem o que você está sentindo, olha o que você está ouvindo, olha o que estão te fazendo, não é bem por aí", né. Então, as nossas angústias sempre vão sobrepor os nossos olhares, por isso que é tão importante ter consciência, fazer a terapia, porque nos ajuda a expandir o olhar, né, a nós percebermos que estamos dominados por uma angústia, e que ela nos deixa limitados na interpretação, limitados no que estamos enxergando e validando da situação, né. A depender ainda, temos ali alguém com uma baixa autoestima, que ainda realmente vai ter muita dificuldade de colocar crítica, de olhar para o outro com uma certa, um ar de equilíbrio entre os 2, e não, vai sempre se sentir a parte ruim, a parte culpada, e aí sim a coisa perde bastante controle. Então a projeção sobrepõe o autocuidado, porque neste momento da história, as suas feridas que causam a projeção são urgentes, e você talvez não tenha aprendido ao longo desse tempo a ter o autocuidado necessário até para lidar com elas. Bom, logo estamos urgentes da falta e logo abrimos mão de muito, consciente e inconscientemente, perdemos os nossos olhares mais caprichosos para vermos aquilo que nós gostaríamos que fosse na nossa realidade, mas não é. E aí a gente acaba, de fato, descobrindo isso na prática. Vamos um pouquinho mais em frente. Aqui nós vamos falar justamente dessa formação, e olha que importante perceber isso. A estrutura emocional de autocuidado. Quando estamos falando de estrutura, é como você se formou. Como que a palavra autocuidado se relaciona com você? Bom, especificando essa palavra, nós ainda conseguimos expandir muito, né? Autocuidado, amor próprio, saúde mental, saúde emocional, autoestima, né? Respeito próprio, uma noção entre eu e o outro, de equilíbrio, várias palavras podem entrar no que a gente pode chamar de autocuidado. E aí, pensando na sua construção e na sua estruturação, o quanto que o seu autocuidado, como resumo de tantas palavrinhas boas aí, o quanto que ele foi consolidado ou não nessa história? O quanto o ambiente, a sua família, seus lugares de crescimento e desenvolvimento te ensinaram de que você deve ter, merece ter, é válido, é justo, é digno de ter tamanho autocuidado. Que falar não para o outro, para se proteger, para se cuidar, ou porque simplesmente é justo com você que dessa vez seja um não, é algo possível, necessário e tão importante assim, né? O contrário, será que nascemos e fomos nos desenvolvendo em ambientes que nos ofenderam, nos desvalorizaram, não nos deram sinais de muita importância, não deram muita atenção? Bom, então eu passo a habitar o mundo com a sensação que eu sou alguma coisa menor. Inconscientemente, você não pensa essa frase que eu acabei de dizer. Está no seu instinto emocional. Seu instinto no sentido dessa estrutura, né? Essa estrutura cria, de certa forma, assim, esse instinto. Eu sou algo menos valioso, eu sou algo menor. Logo, se eu quero ser amado, se eu quero ser desejado, se eu quero ser alguma coisa importante, eu preciso ceder, eu preciso agradar, eu preciso privilegiar o outro, e sempre vai sendo assim. Então, no final das contas, você lida com a falta, a insegurança, o medo de ser tão pouco. E então, para compensar isso, tudo que está ao seu alcance para se sentir menos menor, menos pequeno, menos frágil, né? E aí sim, tem essa estrutura construída, né? É muito difícil quando já adultos reverter isso, que já está bem instalado, mas é possível, né? É um trabalho a ser feito, um trabalho a ser desenvolvido, é o que a gente está pensando aqui. Mas veja o quão importante que você perceber que isso faz parte dos componentes que te fazem lidar de uma forma ou de outra forma com alguém. O quanto que perceber esses elementos faz com que você desconfie de si mesmo, das suas próprias reações e interpretações quando você está diante de algo a ser pensado, interpretado, né. Então a sua estrutura também te coloca nessa condição, de amar, mesmo não valendo a pena, né, de continuar desejando, mesmo não te fazendo bem, de insistir em algo que você está absolutamente desgastado e ainda cedendo cada vez mais para que minimamente alguma coisa se floresça por ali. E engraçado que, se florescer no outro, eu estou satisfeito, porque afinal, se a minha necessidade é não me sentir rejeitado, é não me sentir
deixada, não me sentir abandonado, eu coloco esse outro como a condição de quem é que tem que ser feliz? Esse outro, que ele não vai. E esqueço das minhas infelicidades. Mas é o que eu falo, o que falamos no nosso primeiro ponto. Se antes de tudo isso eu tenho angústias, dores muito importantes, eu não vou pensar feliz ou infeliz, autoestima ou não autoestima. Eu vou pensar nas angústias. Para dar leitura é como se tivéssemos um machucado sangrando, sangrando muito. Não é a hora que você vai lembrar ou vai pensar numa dor de cabeça ou em alguma coisa mais simples. É algo sempre muito urgente que nos leva a perdermos a proporção da realidade emocional da vida. Então, enquanto não curamos feridas emocionais grandes, sangrentas, nós não conseguimos refinar os cuidados posteriores, os cuidados do dia a dia. Por isso que é tão importante entender essa estrutura e ir atrás de cuidar dela. Bom, e não poderíamos perder isso que dá tanto tom à nossa realidade, à nossa contemporaneidade: as referências romantizadas. Claro, se eu estou nesse lugar onde a vida tem essas feridas, essas amarguras, essas desproporções, eu, como desejo, como vontade, também imagino, enxergo por aí o que eu interpreto ser o gostoso, o ideal, o valioso, o importante. Com as redes sociais, a mídia, estamos vendo ainda mais, né? E perdemos a perspectiva de que as fotografias, os posts, as histórias são recortes da realidade, não a história como um todo. Sendo assim, ficamos extremamente comparativos às coisas. Então, essa distância entre as imagens que vemos, as inspirações que encontramos e a realidade faz com que tenhamos sempre referências desproporcionais e desumanas, o que faz com que a gente romantize o que não existe, né? Romantize aquilo que não é realista. Será que toda história de afeto é tão maravilhosa quanto essa que você está vendo, imaginando? Será que é possível essa história? Será que esse encontro divino, iluminado, potente, é só isso? É sempre assim? É possível em algum lugar? Só depende com quem estamos? Só depende de que alguma coisinha, alguma mágica aconteça e vamos tentar encontrar o segredo disso? De forma nenhuma. Os casais mais bonitos ao seu gosto, os casais mais simpáticos ao modo que você enxerga, sem dúvida nenhuma, têm outras compensações interiores acontecendo, também difíceis, negativas, traumáticas, e que naturalmente vão aparecer mais nas quatro paredes, dentro de casa, longe dos holofotes, longe de você. Então, quando ficamos romantizados dentro de nós sobre aquilo que enxergamos, nós perdemos a perspectiva e nos colocamos ainda mais numa distância de inferioridade. Porque passo a colocar como algo muito maravilhoso a ser alcançado, algo que de repente nem existe, e me coloco no extremo oposto, aquele que não tem o talento, não tem as oportunidades, não teve a beleza, não teve a inteligência de alcançar aquilo daquela forma. Dá um sentimento ainda maior de inferioridade, e assim a gente se distancia muito mais. Sendo assim, as nossas referências romantizadas fazem com que nós nos coloquemos primeiro numa relação tentando alcançar algo que eu estou afirmando aqui que não é possível, que não existe. Não em sua totalidade, não em seu dia e noite, não em todas as horas, não para tudo e para todos, ok? Segundo ponto, se você tem a baixa autoestima que falamos, essas feridas todas, a ideia de que essa romantização não dá certo porque a culpa é minha e o problema está em mim, fica ainda mais absoluto. E aí que é o problema. Se fica absoluto, fica intransigível. Isso fica sem conversa, isso fica sem diálogo. E aí sim, você está se vendo num lugar muito despotente, muito despotente. Então, acabar com a romantização das coisas é uma missão. Entender as histórias reais, entender como o ser humano funciona, mesmo com suas particularidades, entender como o amor funciona, mesmo em suas particularidades, entender como a vida se dinamiza em vida real e não em holofotes, é importante para que você dê o respeito a si, à sua história e aos caminhos que você tem que percorrer. Bom, gente, basicamente, quando estamos indo numa direção e que os sentimentos, as vivências não cumprem aquilo que gostaríamos de encontrar, e mesmo assim insistimos, é porque há alguma desproporção interior, alguma miopia emocional, algum astigmatismo emocional.
E isso é natural, não estamos aqui colocando grandes defeitos em ninguém, todos nós temos em algum nível, mas só o autoconhecimento pode dar a dimensão de equilibrar isso. Afinal, você entender que algo também foi uma elaboração da sua própria história do que você viveu é uma coisa. Você achar que isso é puramente casual, que as coisas estão assim porque você é horrível, porque as coisas não funcionaram, porque o outro não é legal, você perde os detalhes, você perde a riqueza dos porquês. Fica muito a grosso modo e muito aleatório. E aí a gente nunca encontra de fato um lugar justo, equilibrado, até para gerir as questões quando temos que fazer mudanças, adaptações. Temos que nos conhecer, conhecer o que estamos fazendo, onde estamos nos envolvendo, como que o outro de certa forma funciona, para que nós possamos saber a hora de ficar e a hora de partir. Muito obrigado pela confiança até aqui. Te convido de novo a se inscrever no canal, curtir o vídeo e agora deixar o seu comentário. A sua história aqui, seus comentários fazem com que esse vídeo não acabe, que as nossas reflexões continuem e faz com que nós aprendamos muito mais do que podemos aqui sozinhos, eu sozinha. Não, preciso que você compartilhe aí para a gente seguir essa profundidade. De toda forma, e de sempre, eu desejo que você seja muito feliz. E estamos no caminho certo. Um imenso beijo.